Fala a palavra de Deus assim: 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus apareceu, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não conhecesses. E ele lhe disse: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele diz, bastante atenção, todo mundo, as criancinhas. E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diz a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obra e palavras diante de Deus, e que todo povo, e de todo o povo, e como os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. E na verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinha visto uma visão de um anjo, que dizia que ele vive. Levanta a mão para o alto, diga assim: meu Deus. Está fraco, diga assim: meu Deus, nesta noite eu estou aqui porque o Senhor vive e está entre nós. Diga assim: meu Deus, fala comigo. Amém? Pode se assentar, coloque a Bíblia do lado e exalta o Senhor. Eu quero pedir, irmãos, agora no nome de Jesus Cristo, amém? Para os irmãos não conversar, daqui do altar a gente pega tudo, amém, irmão? Você tem um lugar mais amplo aqui para a gente ver tudo, é aqui do altar. A gente vira aqui, a gente já nota as pessoas que conversam, amém? Então vamos tirar essa honra de nós estar aqui, esses poucos minutos que nós estamos aqui para estar na presença de Deus, amém? Para a gente estar ouvindo a palavra de Deus aqui, amém? Levanta a mão para o alto, diga assim: fala Jesus. Exalta a Deus agora. Vou resumir a palavra aqui, daqui a pouco nós vamos fazer a oração. A Bíblia conta sobre a morte de Jesus. Eu creio que todos conhecem a história de Jesus, que Jesus veio e morreu em uma cruz, a qual Mateus conta que ele levou chibatadas, canadas sobre o seu corpo. E, para resumir, ele morreu por mim, por você, por todos nós. E aonde Jesus passava, irmãos, ele chamava homens, chamava mulheres, pessoas para seguir ele, para ser discípulos, ou até mesmo discípula, como Dorcas era uma discípula de Jesus. A Bíblia diz que Dorcas era uma discípula, amém? Então a multidão ia aceitando a Jesus, como está lá no livro de Lucas 5, que uma multidão seguiu Jesus e pediu: Senhor, não ausente de nós, pedimos que o Senhor não ausente de nós. E Jesus, irmãos, tendo tudo anunciado, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes Ele avisar. Está até lá no livro de Amós 3, no versículo 7, que Deus não faz nada antes sem usar um profeta, sem usar um varão para que anuncia.
Se muitos padecem, aí eu estou padecendo porque eu não vi falar dessa palavra que Deus liberta. Mas talvez não tinha ouvido, mas agora está ouvindo que Deus salva. E Jesus tinha anunciado, irmãos, que ele iria morrer. Ele até disse, né? Estava até lendo na Bíblia Sagrada, Jesus falando a respeito do corpo dele, que o templo ia ser destruído e reconstruído em 3 dias. Dizia do corpo dele que ia para o sepulcro e no 3º dia ele iria ressuscitar. Mas o povo, com a mente tampada, olhava era para um prédio grande, um templo, prédio. E diz: como pode esse templo grande, que gastou anos e anos, dias e dias para fazer, e tu vem dizer que destrói ele e constrói ele em 3 dias? Jesus dizia do corpo: meu corpo vai ser sepultado, mas no 3º dia ele vai ressurgir entre os mortos. E esta palavra foi para todos os discípulos. Para esse, por nome Cleópatas, que ouviu a palavra de Deus, que era discípulo de Jesus, a qual aquele mesmo disse: grandes coisas ele faz por intermédio de Deus, coisas sobrenatural, tremenda Deus tem feito. E Jesus tinha sido morto, irmão, tinha sido crucificado, tinha sido levado para o sepulcro. E a Bíblia diz agora que 2 discípulos a caminho de Emaús, eles largaram Jerusalém e agora vai todos os 2 conversando, dialogando, trocando conversa, trocando os assuntos, trazendo comunicação a respeito de Jesus Cristo. Até o apóstolo Paulo pregava a respeito de um defunto que tinha sido morto, mas tinha ressuscitado. Paulo sim pregava, por isso que o povo perseguiu Paulo, por isso que Paulo muitas vezes foi para a cadeia, porque ele dizia: o meu Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou e subiu para o céu. E o povo falava: esse homem prega a respeito de um defunto que morreu e ressuscitou. O povo não tinha visto Jesus e a incredulidade era grande. E aqui vem mostrando, irmãos, 2 discípulos depois que Jesus morreu, no domingo, dia de Páscoa, comunicando, falando, dialogando, e trocava a ideia um com o outro, tirando dúvida. E quando de repente Jesus tinha ressuscitado no 3º dia, tem pessoas que são ansiosas demais. 3 dias, Jesus falou que no 3º dia ele ia ressuscitar, o povo já estava lamentando, e Jesus estava ressuscitado. E Jesus entra no meio do caminho, irmãos, encontra aqueles 2 homens e diz: qual assunto vocês tratam? Foi o que nós lemos aqui. E um por nome Cleópatra fala assim: por acaso você é peregrino, você vem peregrinando por aí, você é estrangeiro, você, em outras palavras, é andarino, você não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém, o que aconteceu aqui em Israel? Porque a notícia que estava em Israel, em Jerusalém, irmãos, que o homem que tinha ressuscitado mortos, como Lázaro, lá no livro de João 11, tinha sido morto e no 3º dia iria ressuscitar. A notícia que rodava em Jerusalém, que lá em Mateus 8, quando chegou um leproso, Jesus estendeu as mãos e disse: homem, sede limpo, e ele ficou limpo, que ele iria ressuscitar. Lucas 8, versículo 40, a filha de Jairo que tinha sido morto, Jesus ressuscitou. Ele que estava morto, Jesus iria ressuscitar. A expectativa toda era aquela, que no 3º dia, aquele homem que tocava com as tuas mãos poderosas, com as tuas mãos fiel, aleluia, iria vencer a morte, iria vencer a cruz. Mas infelizmente, irmãos, Jesus entrou no caminho de 2 discípulos, e eles comunicavam um com o outro, e Jesus falava: o que vocês estão conversando? E eles falaram assim: olha, você é estrangeiro, você não sabe? Você é peregrino? Jesus Cristo Nazareno, o que disse que viria para remir, para limpar, para lavar, para salvar Israel, ele morreu. E nós esperamos ele, mas nós não vimos ele. Eles lamentaram, falaram com Jesus, irmãos. Nós lemos aqui que ele estava caminhando com Jesus, mas os olhos deles estavam tampados.
Aqui no 16, 24, 16, mas os olhos deles estavam tampados para que não... Mas os olhos deles estavam como se fechados para que não o conhecesse. E Jesus chegou e eles com os olhos espiritualmente fechados, tampados. Jesus falava com eles, lançava perguntas sobre eles, falava a respeito da palavra de Deus. E eles só lamentando, dizendo: olha, nós esperava que ele fosse, aleluia, o Salvador de Israel. Nós esperasse, aleluia, que ele viria remir Israel. Mas já faz o 3º dia, aleluia, e nós não vimos eles. A eles até comunicaram falando com Jesus: olha, tem certas mulheres que foram até o sepulcro. Quando chegou lá, o anjo de Deus manifestou e disse: olha, não está mais aqui, porque ele ressuscitou. É claro, Jesus não iria estar no sepulcro, mas não, porque o dono da ressurreição tinha saído do sepulcro e estava, aleluia, novamente sobre o planeta Terra, tocando com as tuas mãos poderosas, tocando com as tuas mãos fiel, ressuscitando mortos, purificando o leproso e entregando libertação para aqueles que se encontravam cativo, preso nas garras de Satanás. Não era necessário ele estar sob o sepulcro, porque ele tinha vencido a morte. Mas os homens lamentavam, aleluia, eles falavam: olha, nós esperávamos que eles viriam remir Israel, nós esperávamos que ele viria para trazer, aleluia, a paz para nós, mas porém nós não vimos nada. Irmãos, quantos são as pessoas, aleluia, que muitas vezes estão no mesmo processo desses 2 discípulos a caminho de Emaús, pessoas, aleluia, que estão andando com Jesus, mas infelizmente ainda não viu Jesus, pessoas, aleluia, que muitas vezes vêm dentro da casa de Deus, aleluia, e não consegue entender os projetos de Deus. São pessoas, aleluia, que está como os 2 discípulos. A Bíblia diz que Jesus ia falando com eles, o coração deles ardia. Quando Jesus entrou dentro da casa deles, a Bíblia diz que Jesus ouviu uma palavra deles que diz: olha, Senhor, já está tarde para você ir embora, fica conosco, vamos conosco. Sabe por que eles falaram isso? Porque da boca de Jesus saiu uma palavra poderosa e o coração deles sentia um queimor espiritual, que era o queimor do Espírito Santo. Eles falaram: olha, fica conosco. E Jesus foi para a casa deles. A hora que Jesus entrou lá dentro, irmãos, da casa dele, Jesus pegou o pão, ele deu o pão para Jesus, Jesus partiu o pão junto com eles. E a hora que Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Eles reconheceram que era Jesus. E a comunicação foi essa. Era por isso que quando ele abria a boca e falava das Escrituras, o nosso coração ardia. Tem pessoas que ele entra dentro da igreja, o coração dele arde quando Deus fala. Tem pessoas que vêm dentro da igreja, sente Deus falando que vai abençoar ele, ele até acredita que é Deus. Tem pessoas que vêm dentro da igreja e entendem que o Espírito Santo quer ajudar ele, mas infelizmente os olhos dele estão tampados, os olhos dela estão tampados, os olhos do ser humano estão tampados, porque ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus, porque ainda, aleluia, há um processo de dúvida, há um processo, aleluia, de desconfiança. Quantos são as pessoas, aleluia, que muitas vezes, irmãos, anda igual esses 2 discípulos, com um processo dentro do coração, aleluia, de revolta. Os discípulos lamentavam, dizendo: olha, nós esperava que ele fosse, aleluia. Quantos são as pessoas que vêm dentro da igreja, até arde o coração, através dos louvores que é cantado, através da palavra que é cantada, através da mensagem, aleluia, que é trazido diante do trono de Deus, aqui do altar de Deus, mas infelizmente tem pessoas, aleluia, que anda com um processo de tristeza no coração, anda com um processo de revolta. Olha, tanto tempo eu estou dentro da igreja e Deus ainda não mudou a minha família. Quanto tempo eu estou dentro da igreja, Deus não fez a obra no meu casamento. Quanto tempo eu estou dentro da igreja, aleluia, e Deus ainda não abriu a porta tanto que eu esperava. Mas lembra aí, querida igreja, que você, quando estava caminhando com Jesus, Jesus transformou o seu caminho, Jesus transformou a sua vida, tirou do lamaçal de pecado, te trouxe para dentro de uma igreja, aleluia, poderosa, uma igreja de doutrina, uma igreja, aleluia, que o povo dobra o joelho e fala com Deus, uma igreja que faz a diferença aqui sobre o planeta Terra. Então vamos tirar todo o processo de dúvida, todo o processo de desconfiança e dizer: Senhor, faça segundo a tua vontade e não a minha.
Eles poderiam esperar pelo menos mais um pouquinho. Eles poderiam esperar pelo menos mais um pouquinho. O dia não tinha passado, domingo não tinha passado, mas a murmuração, a lamentação estava dentro do coração deles. Nós esperava que ele fosse remir Israel. Nós esperava que ele iria ressuscitar. Aí começou. Ele ser aparecido para um, bastante atenção para o altar. Ele ser aparecido para um, aparecendo para outro. Apareceu para 500 de uma vez, a Bíblia diz. Paulo diz que Jesus apareceu para 500 pessoas de uma vez. Irmãos, por algo que você não conquistou, não quer dizer que Jesus não está contigo, não. Eles andavam com Jesus, os olhos tampados. Jesus falando e a palavra de Deus penetrando. Jesus falando e a Bíblia diz que Jesus ia pregando as escrituras desde a época de Moisés. Você pode ler para frente lá, que ele foi pregando as mensagens de Abraão, de Isaías, falando com ele a respeito da ressurreição. Talvez ele falou lá no livro de Isaías 9:6, dizendo: e um menino nasceu, e o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus falava dele mesmo. Jesus lia as escrituras para eles, irmãos. Talvez Jesus falava lá no livro de Isaías 53, no versículo 4, que fala: verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças ele levou sobre si. Aleluia. Você que crê nessa noite que Jesus está aqui, você que crê nessa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui, você que está ouvindo a voz de Deus falando no teu coração e teu coração está ardendo, recebe essa presença nessa noite sobre a tua vida. Aleluia. Recebe o Espírito Santo, toque da mão amiga de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus projetos. Aleluias. A murmuração só acabou depois que os olhos foram abertos. Mas enquanto a dúvida entrava, irmão Aleph, estava dentro do coração a lamentação, eles duvidavam de Jesus, desconfiava. Para finalizar aqui, fala aqui, ó, 24, 21, 24, 20 de Lucas. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e os crucificaram, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, você vê, mas agora, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A dúvida, irmãos, entrou dentro do coração dele, que Jesus andava com eles e eles não enxergavam Jesus. Era um homem qualquer. E quando há dúvida no meu, no seu, no nosso coração, para você, Jesus é um homem qualquer. Ele não largou de ser Jesus andando com os discípulos, com os dois discípulos. Mas para os dois discípulos, ele era um homem qualquer. E assim é nós, irmão. Jesus continua do mesmo jeito, com as suas mãos poderosas para tocar. Nós estamos hoje no 7º dia dessa grande campanha, quando a mão de Deus tocar. E talvez tem pessoas aqui que quer que Deus toque com as mãos poderosas, mas há dúvida sobre o coração. A incerteza sobre o coração, e é necessário, irmão, nós fazer igual na oração do Pai Nosso, que diz: que seja feita a sua vontade e não a minha. Se ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar, poderia aguardar que ele iria fazer. Se Deus prometeu que vai te abençoar, ele vai te abençoar. Se Deus prometeu que vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua história. Se Deus prometeu que vai abençoar a sua família, que aquela pessoa que está presa lá, que Satanás colocou nas drogas, que Satanás colocou, aleluia, na prostituição, que Satanás aprofundou esta pessoa, aleluia, no lamaçal do pecado. Se Deus prometeu, aleluia, pode aguardar que a mão de Deus, no momento certo, vai tocar e vai colocar de pé. E aqueles que debocharam, aqueles que não acreditaram, aqueles que não tiveram a mesma fé que você teve, aleluia, vai ter que ver você sorrir, se alegrar diante, aleluia, da grande vitória que Deus está planejando, projetando, entregar para os que confiam no Senhor.